Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. Alhures do Sul. Onde fica Alhures do Sul? A cidade não é encontrada no mapa da geografia. Ela existe somente no mapa da história. O Manual do Viajante a Caminho de Alhures do Sul, de Serafim Bart, esclarece alguma coisa. Bart olha para a mesma cidade de vários ângulos, portanto obtendo cenários diferentes a cada olhar. A Praça do Coreto, por exemplo, vista do norte, continua sendo a Praça do Coreto, mas do ponto de vista do sul, mais parece um posto de gasolina. A Catedral Gótica, que não existe em Alhures do Sul, é vista quando se olha obliquamente para a central de polícia. Os dias de chuva inundam Alhures do Sul com barquinhos de papel. Nos dias de estio, os barquinhos de papel são emborcados e usados pelos soldados cabeça de papel. É por isso que o exército de Alhures do Sul tem marinha na chuva e infantaria no sol. Alhures do Sul, mas onde fica Alhures do Sul? Alhures do Sul está sempre onde eu estou. Andava eu rearrumando alguns livros nas prateleiras quando dei com um no qual não esbarrava fazia muito tempo. A cena é habitual. Você vai rearrumar livros, mas rearruma somente o primeiro. Basta tocar no livro para começar a folhear e ficar nele, abandonando o projeto de rearrumação. Enfiei o dedo entre as páginas e topei com um capítulo dedicado à topografia de Alhures do Sul. Diz o seguinte: as ruas são todas largas. Não existe uma única ruela, mas há becos sem saída, também extremamente largos, cabem mais encurralados. Avancei algumas páginas e encontrei este texto sobre a vida na cidade de Alhures do Sul. Assim, o habitante da cidade você tangencia na rua, no ônibus, no elevador, mas é o personagem da cidade que te obriga a molhar o dedo para virar a página. Fui para a última página do livro. Lá está a informação de que existe em Alhures do Sul um lugar chamado Curva do Tomate. Como esses livros inventam. 5 de novembro de 2007. A localização geográfica de Alhures do Sul se confunde com a localização histórica de Alhures do Sul. Por exemplo, geograficamente, Alhures do Sul é cortada por um rio. Historicamente, onde na infância eu tomava banho de rio. A geografia cumpre caprichosamente o papel de cenário da história, pelo menos em Alhures do Sul. Não posso falar pelas outras cidades. Eu não conheço as outras cidades. Eu conheço uma única cidade, Alhures do Sul. Basta Alhures do Sul. Com ela, o mundo já é suficientemente grande para mim. Salve, salve, Bruno Caram por aqui para mais um episódio desse podcast sobre as crônicas de Alhures do Sul do escritor Manuel Carlos Caram. Agora a gente viu 3 crônicas dos dias 20 de janeiro de 2006, 22 de maio de 2006 e a crônica do dia 5 de novembro de 2007, crônica que foi lida na época por mim mesmo. Meu pai já estava muito doente nessa época e ele não conseguia, não tinha mais voz para ler as crônicas, por isso que alguns áudios desse material todo a gente não tem, ou porque se perderam, ou são lidos por outras pessoas, como foi o caso dessa terceira crônica. E essas crônicas são muito importantes porque elas descrevem justamente Alhures do Sul, o motivo de estarmos todos aqui ouvindo esse podcast ou lendo essas crônicas. O que era Alhures do Sul? Então, nesses podcasts todos a gente conversou com várias pessoas, eu já conversei com muita gente sobre que cidade é essa? É Curitiba. Várias vezes o meu pai descreve os personagens, as ruas de Curitiba ao longo de várias crônicas, né? Aí, aqui numa dessas crônicas ele fala que tinha um rio onde ele tomava banho quando era criança, mas Curitiba não tem rio. E aí ele fala das ruas largas, ele fala nos dias de estio, barquinhos de papel viravam capacetes, né, digamos assim, para os soldados, mas nos dias que a chuva inundava eram barquinhos de papel. Mas não tem inundação em Curitiba. E tinha, sim, enchentes em Rio do Sul, a cidade natal do meu pai. Então, alguns momentos eu estou confundindo Alhures do Sul com Rio do Sul ou Curitiba. Aqui na primeira crônica do dia 20 de janeiro, ele coloca a geografia de Alhures do Sul
Ele fala de um olhar, né, da Catedral Gótica, que era a central de polícia. Ele fala de uma Praça do Coreto, que era um posto de gasolina. A forma como você olha pode mudar a construção da cidade. Ou seja, entendo que é uma cidade literária. E a forma como você lê, como você olha, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Na segunda crônica, do dia 22 de maio, ele fala do livro que ele está rearrumando e acha um livro que fala sobre Alhures do Sul. Provavelmente ele mesmo escreveu esse livro. E aí ele fala que o habitante de Alhures do Sul, o personagem é o que te obriga a molhar o dedo para virar a página. Ou seja, tem personagens em Alhures do Sul. E ele fala que os habitantes são os que estão na rua, tangenciam a rua, o ônibus, o elevador. Então a gente entende que ele via essa cidade como personagens e como pessoas, digamos assim, reais, né? E ele fala justamente de que Alhures do Sul você precisa molhar os dedos para trocar de página. Ele fala da Curva do Tomate, eu fui dar uma olhada. Curva do Tomate tinha uma Curva do Tomate em Curitiba, onde teve um acidente com um caminhão de tomate. Tem uma história assim, não sei se é essa história que ele se refere aqui. Como esses livros inventam. E ele fala da localização, na terceira crônica do dia 5 de novembro, da localização geográfica de Alhures do Sul. Então, ele fala que é uma única cidade, historicamente, onde eu tomava banho de rio, nessa crônica aqui. Basta Alhures do Sul, com ela o mundo já é suficientemente grande para mim. Alhures do Sul é a cidade do Manuel Carlos Caran, seja aonde ele estiver, em Rio do Sul ou em Curitiba, ele vai tornar essa cidade um ponto literário, ele vai tornar essa cidade um meio de encontrar personagens, ele vai criar tudo que ele quiser para a cidade da onde ele está, seja onde for. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.